Eu trabalhei non-stop. Eu dei curso em Teresina, eu fui com vocês pro Ceará, no lançamento com o Rio. Fui pra Alter do Chão. Ixi, eu fui pra tanto lugar. Eu viajava todo mês com a Cecília na barriga. E não deu problema? Você tomava um remédio, eu sei que você tinha um problema de... Eu tenho trombofilia. Trombofilia. É uma Que doença... isso? É assim. Todo mundo tem, em algumas situações, tem tendência a fazer trombo. Então, por exemplo, viagens longas de avião. Então, mexer um pezinho lá pra Isso é pra da Tóquio. trombose? É, Tem relação? trombose. Trombose. Todo mundo, Tem, em algumas situações, entre aspas, o sangue fica grosso, vamos dizer assim. Se você ficar acamado, se você fuma, se você toma anticoncepcional, viagens longas, o sangue, entre aspas, fica grosso. Por que você não tem trombo? Porque o seu corpo tem mecanismos que lidam com esse sangue grosso. Fala, não, dei conta aqui. Os meus mecanismos são quebrados. Então, se eu tô numa situação que meu sangue, entre aspas, fica grosso, a minha tendência de fazer coágulo é bem grande porque meu mecanismo pifou. E gravidez é uma situação que a mulher fica assim. Então, o que eu faço? Não tem cura isso. O que eu faço? Eu deixo meu sangue fino com anticoagulante. Então, eu aplicava na minha barriga todo dia uma injeção de coagulante. Todo dia? Todo dia. Às vezes 3. Mas você demorou pra descobrir isso, né? Eu Tanto tive que você... perder 2 gestações. Foi bem triste, bem triste. O que me salvava era atender, mas foi horrível, porque eu perdi uma, daí eu perdi outra. Mas aí você não entendeu e ela chegou a evoluir? A evoluir. Eu perdi Era assim, eu ia fazer ultrassom, pra mim tava tudo bem. Aí eu tava com lá 10 semanas, eu ia fazer ultrassom, o bebê já não tinha batimento cardíaco, era assim que eu descobria. Nossa. E aí eu não queria fazer procedimento, era uma escolha. Normalmente no Brasil, o Brasil é muito procedimentista, né? Mas eu sou nerd, eu fui pesquisar em artigo científico, falei, bom, eu posso esperar. Aí, na primeira gestação, eu fiquei esperando 1 mês. Na segunda... pro meu corpo resolver a história. E na segunda, 1 mês e meio. O que você tá fazendo da vida? Esperando ter um aborto. Era basicamente isso. E eu atendia. Eu lembro a primeira vez eu tava na clínica, aí fui pra casa. E não é como... Pelo menos o meu, não é como aparece na novela. Eu descobri... E eu gosto de falar sobre isso porque é um assunto muito velado. Sim. É muito solitário. Sim, ninguém muito sabe. solitário. É comum, não? 30% das mulheres... perdem a primeira gestação. É bastante. Comum, é bastante. Perder 2 aí já é demais. Né? E é realmente uma doença. Só que é muito solitário. Você não fala... Tanto que, vou esperar dar 3 meses para contar da gravidez, porque se eu perder, ninguém sabe. Então, quem perde, não tem com quem conversar. Por isso que eu exponho, sabe? Sim. E aí, é igualzinho um trabalho de parto. Val, igual. Não sei se você teve a Duda. Não, o meu foi cesárea. Igual. Eu tive 2 perdas e tive trabalho de parto. É a mesma dor, igualzinho. Você acha que isso é importante para viver esse luto? Fechar isso? Ou não? Isso... Não era uma questão de luto. Eu acho que o luto eu já tinha vivido antes, entendendo que o bebê não tinha mais vida. Eu tenho medo de procedimento, sabe? Eu não gosto de procedimento desnecessário. E eu li que esse procedimento, ele aumenta o risco de alguns problemas depois, sabe? Mas é uma escolha da mulher, porque para mim não era doloroso esperar. Para mim era doloroso fazer o procedimento. Para algumas mulheres é inconcebível ficar um mês esperando. Então, assim, não tem certo e errado. Tem o que a mulher decide sobre o corpo dela. Boa. Para mim, não era doloroso esperar. Doloroso era o procedimento. Para outras mulheres, doloroso vai ser esperar e tá tudo certo. Que bom que tem um procedimento que resolve aquilo. Isso, muito legal. Mas eu tenho medo, eu não gosto, assim, sabe? De que mexam em mim, assim. Talvez por eu ser meio nerd, eu fico estudando, lendo muita coisa. Entendendo o depois, né? O depois é sempre muito importante. Mas, assim, é uma escolha, né, da mulher. Porque é muito puxado pra cabeça. Só que não era tão puxado pra minha cabeça, sabe? Então, a maioria das mulheres que passam por isso acabam optando pelo procedimento. E tá tudo bem, porque, cara, só quem vive sabe a dor que é. E é isso, é uma dor que você vive sozinha, porque ninguém fala, e por isso que eu falo. E as pessoas não gostam de falar até pra não te incomodar também, né? Até pra falar assim, não vamos falar. E tadinha, porque... as pessoas não sabem lidar. Elas falam assim, daqui a pouco você tem outro, como se você tivesse perdido um brinco. Sim. Eu entendo as pessoas, assim, mas é difícil porque você ouve umas coisas e fala, eu não quero ouvir nada agora, então é melhor ficar quieta. Mas eu expus isso. Por isso que fica muito em silêncio, né? Eu expus no Instagram, que no Instagram não era tão grande, mas da trombofilia eu consegui expor mais. E é legal, porque várias mulheres conseguiram o diagnóstico me vendo, falou, puxa, eu também perdi 2, vou investigar. E aí me escreve, falou, Raquel, eu descobri que eu tenho a mesma doença que você. E é bem comum? Como não, que é? eu acho, chutando, eu acho que perto de 1% das mulheres Nossa, têm. então é... A sua mãe também teve, né? Teve. Você É familiar, eu tenho uma mutação genética. E a sua mãe chegou a descobrir ou não? Não, a minha mãe enterrou um bebê. Ela teve a perda com um bebê grande e na época, isso era antes de
Era antes de 87, acho que foi 85, 83, sei lá. Eles só falaram, você teve placenta prévia, que não foi. Não, aquilo claramente no trombofilia. A minha prima também teve que enterrar um bebê, porque teve... Era só esse que é a bosta. Desculpa, não pode falar palavrão. Pode, sim. Pode. Era só o médico ter me perguntado, você tem histórico de trombose na família? Porque é um exame de sangue, não é um exame mirabolante, é um exame de sangue. Hoje já tem? A hora que você vai fazer exames assim, pré? Não. Porque é uma coisa que, né? Super simples. Que pode resolver E no SUS, a mulher tem que ter 3 perdas para o SUS investigar. É muito cruel. Nossa. É muito cruel. cruel. É muito cruel. É um exame de sangue, não é, sabe? Nada exame... absurdo, não né? É nada absurdo. 3 perdas no SUS, ela tem que comprovar. Não, e se você pensar em tempo, pode ser 10 anos. Sim. E muita dor. E muito Muita sofrimento. dor. Foi um ano cinza, eu lembro, foi 2016 isso. Eu lembro daquele ano como um ano cinza, assim, sabe? Porque eu queria muito ser mãe e eu falei, cara, talvez eu não seja mãe. E aí? Né? Sim. Foi muito dolorido. E o que me ajudou, de novo, foi manter a cabeça na corrida. E não na corrida correndo, na corrida com os sabe, porque pacientes. você ainda não era corredora, Não né? era. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!